Olá pessoal, tudo bem? Rangel Oliveira aqui do Siga Seu Caminho, um espaço para você que deseja encontrar uma vida com mais propósito e significado. Eu quero passar para você hoje uma situação, e inclusive dar para você uma dica muito importante, que geralmente nessa busca por encontrar a sua vida, a sua vocação, o seu propósito de vida, a sua missão de vida, ou seja, encontrar a si mesmo, nós estabelecemos algumas rotas, muitas vezes, e nós começamos a fazer algumas ações no sentido de buscar o nosso propósito e de encontrá-lo. Foi assim comigo e é assim com várias pessoas que num determinado dia dá aquele estalar de dedos e fala: eu quero viver a minha vida. Eu não mais quero viver mecanicamente, eu não mais quero viver sendo coadjuvante da vida de outras pessoas. Eu quero viver a minha vida. Eu quero encontrar o meu propósito de vida, a minha vocação, a minha missão de vida. Eu quero viver a minha vida. Ótimo, beleza, perfeito. No entanto, depois dessa decisão, nós começamos a objetivar algumas coisas, a estabelecer alguns parâmetros, algumas metas, algumas tarefas. E aí é onde mora o perigo e onde acontece muitas vezes uma situação que nos trava, que não nos permite continuar, que nos atrapalha a caminhada, que é a situação do excesso de bagagem. O excesso de bagagem nada mais é, e esse nome é muito propício, do que aquela situação em que nós começamos a querer sugar tanto conteúdo, tanta informação, tanta leitura, tantos vídeos, tanta coisa, que nós não fazemos nada de fato. Nós travamos na teoria, no excesso de conteúdo e não partimos para a prática, não partimos para as vias de fato. Ou seja, o excesso de bagagem é aquela pessoa que, por exemplo, vai viajar e leva tudo, tudo. E quando você leva de tudo e de todas as coisas que você sequer vai precisar, você acaba perdendo tempo se preocupando com o excesso de bagagem que você levou, você acaba perdendo tempo levando muito peso, você acaba perdendo tempo em ter que tentar organizar essas coisas, e eu falo tentar propositadamente porque você não consegue organizá-las, você apenas tenta, e por fim, você apenas gasta seu tempo nessas coisas sem aproveitar a viagem. Então nessa busca, nessa caminhada, é a mesma coisa. Então deixa eu dar uma dica para você, para que você não cometa esse erro. Você está nessa busca de encontrar o seu propósito de vida, a sua missão de vida, a sua vocação. Comece com coisas simples. Corte o excesso de bagagem. Comece absorvendo conteúdos relevantes e entre para a prática. Saia do vício da teoria em cima de teoria. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para você. Quando eu falo para você, olha, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber quem você é. E eu falo isso e te passo um exercício, por exemplo. Qual que é o correto? É você absorver o conteúdo, fazer o exercício e aplicar na sua vida. Depois você vai para o segundo passo. Então o que acontece com muitas pessoas é elas querem absorver o conteúdo do primeiro passo, ou de alguma sugestão, ou de alguma ideia, ou de alguma dica, não pratica aquilo na vida dela e depois tem uma outra dica que ela quer absorver, e uma outra dica que ela quer absorver, e uma outra dica que ela... Enfim, tem um determinado momento em que ela se perde em todas os conteúdos, em todas as dicas, em todos os, entre aspas, aprendizados, mas não faz nada na prática, não aplica nada na vida dela. Isso é o que eu chamo de excesso de bagagem. E nós vivemos uma época em que algumas pessoas consideram a época da informação. A era da informação, melhor dizendo. Que é esse excesso de informações que nós recebemos durante o nosso dia inteiro. WhatsApp, redes sociais, televisão, no trabalho, e-mail, nas conversas e etc e tal. No final do dia, nós estamos tão encharcados de informações que nós nem sabemos processá-las. Nós não as processamos, nós não as aplicamos na nossa vida, nós não colocamos
essas informações em prática, de tal maneira que você nem se lembra qual foi, por exemplo, o primeiro WhatsApp que você recebeu pela manhã. Então à noite você nem se lembra mais, porque recebeu tantos durante o dia que você não se lembra mais. Então é conteúdo em cima de conteúdo. Entende? Então nós já estamos vivendo essa época. Então se você deixar esse excesso de informações contaminar a sua vida nessa busca por encontrar o seu propósito e a sua missão de vida e a sua vocação, infelizmente você vai ficar rodando em círculo sem chegar a lugar nenhum. E isso se aplica a quaisquer outras metas que você quer estabelecer para a sua vida. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Então, vá pelo caminho mais simples. Corte o excesso de bagagem. Aprenda uma lição, faça o exercício, aplique na sua vida. Aí sim, você pode ir para a segunda lição, para a segunda dica ou para o segundo aprendizado e assim por diante. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.